Ó, o meu chamado, não, eu não vi nenhum anjo, não teve nenhuma revelação, uma luz que apareceu. O meu chamado, ele foi um chamado, assim, diferente. Eu estava no terceiro ano, eu não podia mais estudar na escola adventista, e os meus amigos estavam lá, você vai ser o quê? E alguém falou assim, eu vou ser fisioterapeuta, eu vou ser médico, eu vou ser advogado. Aí uma moça falou assim para mim, e tu, coisa ruim, tu vai ser o quê? Pastor Rafael, que privilégio recebê-lo aqui no Terracota. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e o privilégio é todo meu. É uma honra estar participando aqui juntamente com o senhor. Pastor, nós vamos fazer algumas perguntinhas, porque nós queremos conhecê-lo melhor. Não que o senhor já não é conhecido, mas, por exemplo, conte um pouco da sua infância, onde você nasceu, enfim, esses detalhezinhos. Eu sou cearense. Eu nasci em Fortaleza, na terra onde mana leite e mel de rapadura. É um lugar top demais. Aliás, eu nasci no lugar onde a Bíblia fala sobre ele, né? A Bíblia diz, eu cearei com ele, ele ceará comigo. Então, Gostei dessa, gostei. É uma terra boa. Sou cearense e tive uma infância aí com muitos desafios, mas graças a Deus o Senhor nos proporcionou a vitória. Como assim desafios na infância? Agora fiquei curioso. Eu tenho 43 anos e eu não tive a oportunidade ainda de conhecer, por exemplo, o meu pai e a minha mãe. Então eu não sei a minha raiz biológica. Até quando eu vou ao médico, por exemplo, eles perguntam, tem algum caso assim na sua família? E eu não sei, porque eu não conheço nem meu pai nem minha mãe. Eu fui adotado, fui colocado na porta quando eu era recém-nascido, mas graças a Deus o Senhor direcionou um casal que me adotou e me propôs aí toda uma educação que hoje eu trago isso como inspiração para a minha vida. Você acredita então que Deus estava dirigindo a sua vida? Eu tenho absoluta certeza. Deus estava por trás de todas as coisas. Então eu imagino que Deus, para formar hoje quem eu sou fisicamente, Deus escolheu um homem, uma mulher, mas para me formar espiritualmente, Deus agora ele remanejou as peças e me proporcionou um outro homem, uma outra mulher, e graças a Deus hoje eu tenho os meus pais que me adotaram como a minha inspiração. Aí pelos 10 anos, 9, 10, 11, como era o Rafael? Pois é, né? Como que era o Rafael? Eu vou te dizer uma coisa, a minha adolescência, assim, juvenil já para adolescente, eu era virado. Para você ter uma noção, eu entrei no Clube dos Bravadores, eu fui expulso do Clube dos Bravadores. Eu fui matriculado no Colégio Adventista, eu fui expulso do Colégio Adventista. Então, um dia um pregador, por exemplo, estava ministrando a palavra na minha igreja e ele parou o sermão. Ele falou o seguinte, irmãos, não dá mais. Ou eu ou ele. No caso, o ele era eu. Então, um diácono foi até onde eu estava, me direcionou para o outro lado da igreja, me separou dos meus amigos, porque durante o culto a gente atualizava algumas coisas, trocava algumas informações e tal. Então, assim, eu era virado. Para você ter uma noção, eu nunca participei de uma vigília quando eu era adolescente. Deus sabe disso, eu até me escondia no banheiro quando começava a vigília, mas quando eu entrava na igreja, o ancião ia me deixar na porta da minha casa. Até hoje, quando eu passo por essa casa, quando eu passo por essa calçada, parece que ecoa as palavras daquele ancião. Dona Terezinha, esse menino não combina na vigília, esse menino é melhor dormindo acordado, esse menino vai atrapalhar a vigília, deixa esse menino em casa. E para você ter uma noção, as minhas tias, elas proibiam os meus primos de brincar comigo. Se brincasse comigo, eles apanhavam. Então, eu acabei saindo da igreja, na minha adolescência, acabei saindo da igreja, me tornei pichador, fiz parte de gangue. O primeiro local que eu pichei foi a minha igreja. Pichei a minha igreja toda. Os irmãos da minha igreja diziam o seguinte, esse menino é o Satanás, esse menino é o cão. Pois eu pichei a minha igreja, eu sou o cão. Então, essa aí é a minha adolescência. Era nessa vibe aí. Mas graças a Deus, eu mudei. Um detalhe. É possível que algumas pessoas, amigas que estão assistindo a nossa entrevista, nosso bate-papo, talvez não estejam familiarizados com o termo desbravador, ancião.
vigília. Em poucas palavras, dá uma explicaçãozinha. O que significa isso? Bom, desbravador, adolescente de 10 a 15 anos que participa de um clube para o seu desenvolvimento físico, mental e espiritual. É fantástico. E o Clube dos Bravadores é vinculado à Igreja Adventista. Ancião é aquele copastor, como se fosse o presbítero, como se fosse o líder da igreja local. E a vigília, seguindo o costume bíblico, né? É aquele tempo mais demorado que os irmãos se reúnem para oração, para louvor, para ministração da palavra, para testemunho, que na minha época era mais comum a noite inteira. Muito bem, obrigado por isso. Agora, um detalhe. À medida que os anos foram passando, uma pessoa normal, um sexo masculino, começou a olhar para as menininhas. E como é que foi esse contato com a senhora Rose, hoje sua esposa? Conta para nós. Meu patrão, eu vou te contar o segredo aqui agora. Mas antes de te contar o segredo, deixa eu aproveitar e dar uma palavra para quem está nos assistindo aqui agora. Possivelmente você acabou caindo aqui nesse canal, alguém te mandou o link, ou você estava no YouTube e de repente após uma propaganda apareceu aqui essa entrevista para você, e de repente você é mãe de uma adolescente e você olha para esse menino, acha que já não tem mais condições, o menino tem um temperamento totalmente diferente daquilo que você sonhou, daquilo que você projetou para ele, ou de repente, após definir aqui o que é um clube dos bravadores, você é da igreja, você vê um desbravador que você não dá nada por ele. Eu queria te fazer um pedido, dá uma olhada aqui para mim. Deus mudou a minha vida. Ninguém acreditava em mim. Eu fui expulso do Clube dos Bravadores, eu fui expulso da escola adventista. Os irmãos não acreditavam em mim. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus põe a mão em um homem, nunca mais ele será o mesmo. Se teve esperança para mim, se teve melhora para mim, pode acreditar. Também tem esperança para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu desbravador, para aquele adolescente que ninguém dá credibilidade para ele. Agora, voltando aqui, sobre o meu encontro com a Rose, pastor, eu vou te dizer uma coisa, eu já começo introduzindo dizendo que eu não sou referência para ninguém nesse aspecto e eu não recomendo isso para ninguém, mas eu estava em um acampamento e a Rose estava cantando juntamente com as suas irmãs, são 3 irmãs e ela o quarteto, e eu senti no coração que ela seria minha esposa porque Deus falou comigo. Deus literalmente falou comigo. E, inclusive, eu até fiz uma visita à Conferência Geral e eu vi que aconteceu isso na história da igreja também, né? De um homem que falou para Ellen White, Deus falou para mim que você iria casar comigo. Ele era viúva, Ellen White também era viúva, e ele disse, Deus falou para mim, Ellen White não, mas Deus não me revelou nada. Parecido mais ou menos com isso foi o que aconteceu. Eu cheguei para minha esposa e falei para ela, Deus falou ao meu coração que você vai ser a minha esposa. Ela tomou um susto, ela foi impactada com a informação, porque Deus tinha, de maneira unilateral, falado para mim e não falado para ela. Mas eu falei para ela, nós vamos casar, você vai ser minha esposa e tal, e ela não deu muita credibilidade. O tempo passou, eu me tornei locutor de uma rádio, ela também, na mesma rádio, e eu vi que Deus estava direcionando, pedi para namorar com ela e ela disse que não queria namorar comigo. Depois o quarteto, as irmãs, me convidou para ser orador do quarteto, e eu falei para ela, Deus está nos direcionando de todas as formas. Foi no retiro, foi através de uma rádio, agora no quarteto. A gente tem que namorar antes de casar, porque casar contigo eu já sei, porque é certo. Deus falou. Só que eu acho que a gente tem que namorar antes de casar, eu acho que funciona assim. Então vamos namorar? E ela disse não. Até que um dia ela falou o seguinte, quer saber? De repente vai que é Deus mesmo? Então nós vamos namorar. E ela é muito consagrada até hoje. A família da minha esposa é uma família muito assim de oração. Ela falou assim, vamos começar com uma oração o nosso namoro. Fechou. E ela fez oração, ela pediu para fazer a oração. Pastor, eu nunca mais esqueci daquela oração. Ela falou assim, nosso Deus, nós estamos aqui reunidos com o Rafael, ele tem falado que o Senhor tem conduzido para que ele case comigo, etc e tal. Mas, Senhor, eu não sinto nada por ele. Senhor, nada nesse menino me atrai. Deus coloca amor onde não existe. Sabe aquela oração que dá vontade de você falar assim, misericórdia, repreende, Jesus. Terminamos a oração, ela falou, pronto, a partir de agora nós estamos namorando. E foi assim que começou o nosso namoro, nesse clima aí. Para fazer o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão, já estamos casados aí há 23 anos. E eu avisei para ela lá atrás, né? Diga amém aí, pastor. E sem ser profeta? Sem ser profeta, Deus só me revelou, né? Eu só comuniquei. Muito bem. Nossa, mas é uma história inspiradora, impressionante, né? Como Deus trabalha, né? E já considerando esses 23 anos,
nós temos frutos desse matrimônio, seus filhos. Então, eu tenho, numa pergunta, alguns aspectos. Número 1, fale um pouquinho dos seus filhos. Número 2, como ser pai dentro desse ministério que vamos já explorar. Eu sei que você viaja muito, não é? E como ser esposo também dentro dessa realidade. Eu tenho 3 filhos. Eu falei para a Rose, onde nós trabalharmos, nós vamos levar uma lembrança móvel do lugar. Eu morei no Ceará, nasceu um cearense. Eu morei em Florianópolis, nasceu um catarinense. Aí eu estou morando em Pernambuco, nasceu um pernambucano. E nós temos 3. O mais velho tem 22 anos, o catarinense tem 13 anos e o pernambucano tem 10 anos. É um desafio muito grande, assim, hoje, no ministério, a gente conciliar o ministério com a família. E se a gente vacilar, a gente salva o mundo inteiro, que a gente tem contato, obviamente, e a gente acaba perdendo os da nossa casa. Por isso que ser pai hoje, na realidade atual, é um desafio muito grande. Mas, não somente eu, como a Rose, nós temos um compromisso. Os nossos filhos, a nossa casa é a nossa principal igreja. Se não estiver indo bem aqui, vai rachar lá na frente. Então a gente faz de tudo para a gente compensar as nossas ausências com viagens e tal, quando a gente está próximo dos meninos. E a gente tenta valorizar muito a presença, estar presente, literalmente, durante os dias que a gente consegue passar juntos. Como é que você captou o chamado de Deus para você ser um pastor? E como foi o início do seu ministério? O meu chamado, eu não vi nenhum anjo, não teve nenhuma revelação, uma luz que apareceu. O meu chamado, ele foi um chamado, assim, diferente. Eu estava no 3º ano, eu não podia mais estudar na escola adventista, e os meus amigos estavam lá, você vai ser o quê? E alguém falou assim, eu vou ser fisioterapeuta, eu vou ser médico, eu vou ser advogado. Aí uma moça falou assim para mim, e tu, coisa ruim, tu vai ser o quê? Aí naquela hora, pastor, assim, só de raiva, eu falei assim, só de raiva eu vou ser pastor. E ela falou assim para mim, mas nossa, isso é o fim dos tempos? E eu falei, e outra coisa, no dia que tu passar na minha frente, eu vou batizar você. Estou esperando ela passar até hoje, só tenho a noção. E foi assim que Deus me chamou. Ali nasceu a vontade de ser pastor. Aí eu me rebatizei. Se depender de batismo, eu estou salvo, porque eu fui batizado 2 vezes. Eu fui rebatizado. Aí agora, daqui a pouco, assumi a liderança de jovens da igreja e assim foi nascendo, foi sendo elaborado o chamado de Deus para a minha vida. Até que a maior confirmação foi quando os irmãos da minha igreja que diziam o seguinte, esse menino aqui é o Satanás, esse menino é atentado. Os mesmos irmãos, das mesmas bocas, saíam as palavras, esse menino aí tem um chamado, esse menino dá para ser pastor, esse menino tem um perfil ministerial. Então eu vi que Deus transformou a minha vida. E assim surgiu o chamado de Deus para mim. E Deus colocou sob sua responsabilidade uma multidão de jovens. Onde você trabalha hoje e quantos jovens estão sob a sua responsabilidade do seu ministério? Eu estou trabalhando na União Nordeste Brasileira. Ela é composta pelos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E atualmente eu lidero os aventureiros, os desbravadores, os jovens, os universitários e a música nesses 6 estados do Nordeste do Brasil. Que ótimo. Muito bem. Vamos fazer agora uma guinada aí na nossa pergunta. Uhum. Como pessoa, qual foi o ponto que estremeceu a sua estrutura como ser humano? Quando eu fui diagnosticado com câncer, isso estremeceu assim, a minha vida por completo. Quando eu recebi esse diagnóstico, você recebe um impacto muito forte e ali tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você prega, chegou o momento de você vivenciar. Então, um detalhezinho aqui. Algumas pessoas, uma linguagem que eu uso, morrem antes da morte chegar. uhum. Essa palavra câncer, ela é muito pesada. Muito pesada. E quando você ouviu isso, você pensou na morte chegando ou pensou em derrotar a morte? Isso aí. Na hora que eu fui diagnosticado, inclusive eu já falei para minha esposa, eu falei, eu não vou morrer de câncer. Não tem como. Eu não vou morrer de câncer.
Agora, o que está acontecendo, eu já senti, é que Deus permitiu que eu passasse por isso, para que através disso eu pudesse influenciar outras pessoas, levar esperança para outras pessoas. E eu acredito que quando Deus cura uma ferida, ele abre um ministério. Então, para Deus abrir um ministério, ele precisava curar a ferida. Então, para acontecer um milagre, tem que ter uma enfermidade. Para o mar se abrir, ele tem que estar fechado. Entende? Então, assim, para uma pessoa ressuscitar, ela tem que morrer. Para que eu pudesse ter mais credibilidade, porque as nossas cicatrizes, elas ferem a nossa estética, mas elas mostram o nosso testemunho. E eu entendi que eu precisaria ter uma cicatriz mais forte, para que eu pudesse levar esperança com mais propriedade para o maior número de pessoas. Por isso eu entendi que Deus permitiu que eu passasse pelo vale. Até porque esse mundo, ele é o que Davi fala. Aqui é o vale da sombra da morte. E nós, pastores, nós não estamos isentos disso aí. Então eu entendo que eu faço parte de um propósito. Em nenhum momento eu imaginei que eu iria morrer. Eu não temo a morte. E eu sei que se Jesus demorar a voltar, eu vou morrer. Mas graças a Deus eu não temo a morte. Eu poderia temer. Quem que quer morrer? Ninguém quer morrer. Mas eu entendi desde o início que eu faço parte de um propósito muito maior. Eu não mereço, mas o Senhor me escolheu e nós estamos tocando. Que bom saber disso. E eu entendo que através do seu ministério, envolvido com milhares de jovens, certamente nas redes sociais, muitos, centenas de milhares seguem você. Como eles reagiram baseado naquilo que você pode apurar com relação a esse momento da sua vida? Hoje eu louvo o nome de Deus assim pelo carinho que recebi, né? Não apenas dos seguidores do Instagram, mas da igreja. Então assim, quando eu fui diagnosticado, a primeira coisa que eu comecei a ver foi um movimento de oração em meu favor. Então eu nem mereço e Deus viu em mim alguém que poderia ser alcançado pela oração do povo. Então, a juventude nas redes sociais, eu recebi muitas mensagens no direct, mensagens no WhatsApp, eu vi o movimento de oração. Então, assim, eu fui muito privilegiado pelos meus seguidores. Por isso que até hoje, por onde eu passo, eu sempre faço questão de registrar o meu carinho, né? Porque se hoje eu estou vivo, porque, gente, eu passei por uma cirurgia para retirada de um tumor maligno no intestino. Estágio 3. Então, e eu passei assim, bem. Então, foi doloroso, foi difícil, mas eu passei bem. Isso eu não tenho dúvida. Isso foi o clamor dos meus irmãos, a oração dos meus irmãos. E eu louvo a Deus por isso. Você teria uma palavra para dizer para alguém que recentemente, talvez agora, quase nesse momento que estamos conversando, que foi diagnosticado com esse miserável câncer? E como reagir? Deixa eu te falar uma coisa. Você pode perguntar, onde estava Deus no momento do meu diagnóstico? Onde estava Deus quando o médico me procurou e deu essa triste notícia? E eu te respondo, ele estava no mesmo lugar que ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. Ele está no comando de todas as coisas. Nada acontece por acaso. Nada acontece sem a permissão daquele que sabe de todas as coisas. E eu aprendi na minha vida que às vezes tem que doer como nunca para não doer nunca mais. Às vezes parece que a gente está perdendo, mas a gente está ganhando. E às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida para não enferrujar a nossa fé. E pastor, eu vou te dizer uma coisa, se tem um momento que a gente busca a Deus, é quando a gente está na pior. É quando a gente está para baixo. É quando a gente percebe que não está no nosso controle. E quando você recebe uma informação, você está com câncer, você fica sem estrutura, porque nem a medicina sabe de tudo em relação a essa enfermidade. E quando a gente recebe uma informação como essa, é o momento de a gente olhar para o céu e falar assim, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. A verdade é que Deus vai curar algumas pessoas, como também Deus vai permitir que algumas pessoas não sejam curadas. E isso faz parte de um propósito maior. Mas uma coisa eu quero garantir para você, no final vai dar tudo certo.
Mas eu não posso chegar para você agora e te falar assim, ó, no final, semana que vem, no final, mês que vem, no final, mesmo que eu ou você passemos pela morte, no final vai dar tudo certo. Quando a gente chegar no céu, nós vamos olhar para trás e nós vamos agradecer a Deus tudo, absolutamente tudo, que Ele permitiu que a gente passasse. E eu vou te dizer uma coisa que talvez você não queria ouvir, mas em alguns casos, para salvar alguém, Deus precisa permitir uma enfermidade. Um detalhe que veio à minha mente: o seu conceito de Deus antes, durante e depois dessa situação. Eu sempre tentei buscar a Deus da melhor forma possível, mas depois assim do meu diagnóstico, Deus ele se tornou assim o meu parceiro, entende? Deus se tornou assim o meu amigo mais chegado do que um irmão, porque eu vi de fato assim, você consegue sentir, pastor, é incrível, você consegue sentir Deus mais próximo quando você está na pior. Então, após o que eu passei, eu consigo ver Deus em cada detalhe. Tipo assim, por exemplo, quando eu desmaiei, no período que eu desmaiei e sangrei muito. Foi aí, a partir daí que surgiu todas as análises e exames e tal, etc. Então, quando eu desmaiei, naquele mês, eu estava viajando o mês inteiro, exceto 4 dias. Exceto 4 dias. 4 dias eu estava em reunião no escritório, foi quando eu passei mal. Então, assim, quando eu desmaiei, eu estava em casa. Eu poderia ter desmaiado no avião, poderia ter desmaiado viajando, eu poderia ter desmaiado em tantos outros lugares. Enfim, eu vi Deus. Então Deus permitiu que eu desmaiasse nos braços da pessoa que eu mais amo nessa vida, que é a Rose, a minha esposa. Então, cada detalhe no processo, você vai vendo Deus. Parece que as escamas caem dos teus olhos e tu consegue ver a glória de Deus, entende? Então, Deus para mim é alguém mais visível após esse diagnóstico que eu tive aí do câncer. Curiosidade para mim, e os seus filhos, a própria esposa de um pastor, filho de um pastor, que está pregando, anunciando a volta de Jesus, o amor de Deus para tantas pessoas, e de repente olha para o pai, olha para o esposo nessa situação. Como que foi a reação deles? Eu vou te dizer a primeira reação da Rose, né? Nós fizemos todos os exames de imagem e os exames apontaram que eu não tinha nada. E aí eu fui fazer uma colonoscopia. E a gente estava assim, como família, não vai dar nada, porque a medicina apontou através dos médicos que está tudo bem. Pode ser qualquer outra coisa, mas o grave já está descartado. E eu estava na UTI e os equipamentos, eles vieram até mim, né? Eu não saí da UTI, e a Rose estava comigo e os médicos pediram para que ela saísse, para ser feito o exame. Quando ela saiu, ela depois me falou que ela já sentiu, tipo assim, uma vontade de chorar. Ela olhou assim pela janela, ficou, mas Deus, por que eu estou chorando se eu sei que vai dar tudo certo? Então Deus já foi preparando o coração da Rose. Deus foi dando um spoiler para a Rose, entende? Então quando o médico chegou para ela e falou assim, ó, quem que é a esposa dele? E quando ela veio, sou eu. E o médico falou, ó, o seu esposo ele está com câncer. E ela perguntou, mas doutor, o senhor tem certeza? E ele falou, não, certeza eu não tenho, mas 99% de certeza, aí sim. Completa eu não tenho, mas 99% eu tenho, porque tem que ter a biópsia. Então a Rose ela foi preparada por Deus mesmo. E depois, quando ela voltou para casa, ela foi contar para os meus meninos. O mais velho recebeu um impacto, porque foi ele que me segurou nos braços quando eu desmaiei, depois da Rose, a Rose o chamou e tal, juntamente com colegas pastores. O meu do meio, ele já matou, ele falou, mãe, o pai está com câncer? Agora já o pequeno, de 10 anos, quando a Rose estava descrevendo, e ela voltou do hospital sem a minha presença, então ele já correu para a cama, foi para debaixo do lençol, estava chorando, e ele não entendia o que era câncer, onde isso ia dar. A única coisa que ele perguntou para a mãe foi, mãe, meu pai vai voltar? Só me promete uma coisa, que o pai vai voltar. E aí foi quando a Rose, junto com os meninos, a Rose olhou para eles e falou, filhos, o papai vai voltar. Aguarde que ele vai voltar. E graças a Deus, depois de 21 dias, eu voltei. Uma
Uma história que toca corações, não tem dúvida nenhuma. Em muitas situações semelhantes a essa, a família ou alguns familiares mais distantes começam ou têm a tendência de duvidar do amor de Deus. O que você atribui, segundo o que eu entendi, a sua família permaneceu firme e confiante em Deus. O que você atribui isso? A própria força de Deus. Para você ter uma fé como essa, só através do relacionamento com Deus. E eu aprendi uma coisa, pastor, é muito fácil a gente orar realmente quando a gente está passando por um problema, de a gente clamar, de a gente falar com Deus. O maior desafio é a gente ter uma vida constante de oração. Então, essa vida constante de oração, esse relacionamento contínuo com Deus, é que vai nos manter em pé, entende? Vai nos manter em pé diante de notícias como essa. Biblicamente, por exemplo, Jesus ele teve que enfrentar a tempestade, lembra? Ele teve que andar sobre as águas. Naquela época, andar sobre as águas, ninguém tinha experimentado algo desse tipo. Só que é impressionante, ele sendo 100% Deus, 100% homem, ele iria andar sobre as águas, mas antes o texto bíblico diz que ele estava em oração. E ele estava em oração pelos discípulos e por ele também. Então, é isso que nos fortalece. Quem ora antes, vence durante. Então, o segredo é isso. Não espere, por exemplo, ser diagnosticado, porque ninguém vai esperar algo assim. E geralmente a gente pensa que acontece com os outros, nunca com a gente. Então, como a gente não sabe o dia de amanhã, a gente precisa orar hoje. Essa vida contínua de oração é que vai nos ajudar a ficar em pé diante das tempestades. Muito bem. A nossa equipe, Terracota, descobriu de que o início do seu ministério, vamos voltar um pouquinho atrás, você teve um grande desafio, ou seja, um distrito, quando falo distrito, uma área geográfica grande, com muitas igrejas. Quantas igrejas e como é que você lidava com isso? E jovem no ministério? Eu comecei o ministério com 22 anos. 22 anos eu comecei o ministério. E eu fui informado que eu seria pastor de um distrito pastoral composto, obviamente, por algumas igrejas. E quando eu cheguei, tinha 21 igrejas. O senhor é pastor de quantas igrejas? Uma, né? Uma. Que é mais desafiador do que a quantidade de 21, né? O senhor tem que se reinventar, né? Mas eu, pastor de 21 igrejas, eu com 22 anos. Praticamente uma igreja para cada ano de vida, entendeu? Eu com 22 anos, meu Deus, 21 igrejas. Foi um desafio tremendo. E eu conversando com a Rose, falei, amor, por onde a gente começa? Porque é aqui onde nós vamos errar. Então eu já sabia que, meu Deus, coitado dos irmãos, o Senhor me escolheu para que eu errasse aqui com eles. Mas Deus é tão bom, pastor, que Deus me direcionou para um distrito. Vou mencionar até o nome do distrito. Distrito de Horizonte, no estado do Ceará. Gente, uma liderança tão assim fantástica que eu descobri que não era o distrito que me chamou, a associação através do distrito que me chamou. Inclusive, esse distrito ficou sem pastor 3 meses. E a associação sabia que eu estava formando, então a associação esperou eu formar para que eu fosse para aquele distrito. Eles ficaram um tempo sem pastor, esperando eu formar. Só que não foi o distrito que precisava de mim. Era eu que precisava deles e eu não sabia. E foi um desafio tremendaço. No primeiro ano, nós, através do poder de Deus, da sua influência, nós batizamos 500 pessoas. No segundo ano, 1.033 pessoas foram batizadas naquele lugar. Mais 7 igrejas, né? Terminou com 28 igrejas, mais 7 igrejas foram estabelecidas. A Rose, ali nós descobrimos que a gente realmente tinha um ministério unificado. Porque antes a Rose tinha um ministério dela. A Rose cantava, a Rose pregava. E quando a gente casou, então ali foi o casamento. No nosso distrito foi o casamento do nosso ministério. Porque ela me ajudou muito. As pessoas até chamavam a nossa pastora. Né? Para você ter uma noção, no segundo ano, 1.033 pessoas foram batizadas, 400 pessoas foi através do trabalho da Rose. Então foi ali que foi o casamento do nosso ministério. Foram 2 anos de muitos desafios, mas quando a gente coloca na balança desafios, bênçãos e vitórias, esse lado aqui, ele supera em muito esse aqui. E a gente olha para os desafios e nós os encaramos como aprendizado. Então Deus
ele permitiu eu passar por desafios para que eu pudesse ser moldado, né? Para que eu pudesse ser moldado e ele ajudar no desenvolvimento aí do meu ministério. Antes de você casar, mas já tendo no coração, acredito, o desejo de ser pastor, como que você poderia avaliar uma mulher sendo esposa sua, sendo pastor, diante de um desafio desse? Pastor, eu, sinceramente, para lhe responder, eu não tinha noção nenhuma. Nenhuma, assim. Eu ficava imaginando, por exemplo, a Rose vai ser esposa de pastor. Eu não tinha nem noção do que ela iria enfrentar. Não tinha nem noção. Porque antes de você entrar no ministério, você encara como 1000 maravilhas. Mas a gente sabe na prática que não é isso que a gente imagina. Porque, por exemplo, a família pastoral tem momento que a gente tem que chorar. E a gente não pode chorar em qualquer lugar e diante de todas as pessoas. Então, assim, antes eu não tinha noção nenhuma. Aliás, tudo que eu imaginava, quando eu entrei no ministério juntamente com a Rose, todas as expectativas elas foram mudadas, enfim. E foi um privilégio Deus ter escolhido para mim uma mulher como a Rose para somar aí no meu ministério. Bom, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, nosso bate-papo, mas eu tenho 3 perguntinhas. Pois não. A primeira é a seguinte: você tem algum hábito, algum costume, alguma coisa assim que se repete, assim meio diferenciado, que pode ser até engraçado, não sei? Podia contar para nós? Eu tenho eu não sei se seria... Eu tenho uma característica, seria essa palavra. Ok. Eu sou muito perfeccionista. Muito perfeccionista. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom e isso é ruim. Por exemplo, eu vou preparar um sermão. Pastor, eu vou gastar horas, dias, eu vou entregar o meu melhor. E eu não aceito menos do que o meu melhor. Não significa dizer que vai ser um bom sermão, mas ali vai estar o meu melhor. O meu melhor. E isso é desgastante. Se eu for para uma igreja, por exemplo, eu vou tentar oferecer o meu melhor. Então, por exemplo, o senhor vai me ver com um controle de som na mão, o senhor vai me ver com um microfone, o senhor vai me ver com a mesa de som. Se eu fosse médico, eu queria fazer a melhor cirurgia que tivesse ao meu alcance. Eu não preciso ser o melhor do mundo, mas eu sempre tenho que oferecer o meu melhor. Então talvez essa foi uma característica que eu herdei da minha família, principalmente do meu pai. Eu acabei herdando isso do meu pai. Então, essa mania de, tipo assim, você gastar tempo no preparo. E geralmente é assim, eu prefiro gastar muito tempo amolando o machado para quando eu der a primeira pancada, a árvore cair. Eu não vou ficar querendo bater, não. Eu prefiro gastar tempo. Amolo o machado. E assim funciona na minha vida. E eu tento fazer sempre o meu melhor. Sempre o meu melhor. Isso é uma característica que eu acabei herdando aí da minha família, dos meus pais. Isso é bom para o meu ministério, mas também é pressão. É pressão, porque você fica se cobrando, entendeu? Uhum. É mais ou menos isso aí. A segunda pergunta está relacionada com o seu envolvimento com a juventude e outro público em geral. Ou seja, você está concentrado nos jovens adventistas, é a sua função de atendê-los e, logicamente, seus amigos. Mas, além disso, você se envolve em outras áreas que alcançam jovens? Também. Eu consigo comunicar o evangelho, por exemplo, nas redes sociais. Então, nas redes sociais, a gente olha ali a métrica do Instagram e tal, eu vejo que o público é diverso. Então, tem pessoas de mais idade, tem adolescentes, tem jovens. E eu percebo também, pelos comentários, algumas mensagens no direct, que alguns evangélicos também me seguem. Então, Deus me dá a oportunidade de uma plataforma, por exemplo, como o Instagram, eu falar, YouTube também, falar para evangélicos. Como, por exemplo, eu e a Rose, nós sempre somos convidados para eventos de prefeituras, por exemplo. Nós já fizemos uma prefeitura que eu não conhecia ninguém. Com certeza, algum adventista deve ter indicado lá para o prefeito. Nenhum dos componentes da prefeitura, eles eram adventistas. Estava eu lá ministrando a palavra, estava a Rose cantando a oportunidade de falar para um público que não é adventista. Entende? Nós já atendemos outras prefeituras, vamos atender mais uma
mais uma outra prefeitura também. Então é uma oportunidade que eu tenho de falar não apenas para jovens, falar para idades diversas. E não apenas para adventistas, mas para alcançar públicos que também não fazem parte da igreja adventista, que no final todo mundo é filho de Deus e precisa ouvir o recado do papai. Pastor, nós tivemos o privilégio de ter você, sua esposa Rose, num fim de semana dedicado aos jovens aqui da nossa área de Washington. Você está sempre conectado com os jovens, mensagens para os jovens, ou você abrange outro tipo de gente, de idade, enfim. Conta para nós. Quando eu me formei para ser pastor. Então, eu entendo que o meu chamado é para pastorear. Não apenas jovens, todo mundo. E eu percebo que Deus me deu esse privilégio, por exemplo, no Instagram. No Instagram, a grande parte que me segue lá, a gente olha pelas métricas do Instagram, são jovens. Mas pessoas também mais experientes me seguem lá, entende? Então eu percebo que através do Instagram eu consigo comunicar o evangelho para várias idades, não apenas para jovens. E Deus, ele vai me usando para comunicar o evangelho não apenas para jovens, que é o meu público de trabalho dentro da igreja adventista. Como, por exemplo, a gente consegue atender outros lugares. Eu vou te dar aqui uma referência. Eu já fui convidado com a Rose para atender prefeituras. Aliás, a gente sempre recebe esse convite. Agora, mais na frente, nós já vamos em uma outra prefeitura. E ninguém é adventista. Então, nós vamos, por exemplo, para um evento agora, próximo, que vai estar Aline Barros, Anderson Freire e outros cantores evangélicos. Mas eu estarei ministrando a palavra, entende? Então eu percebo que Deus vai me direcionando para pregar o evangelho não apenas para o público adventista, mas para outros públicos, porque todo mundo é filho de Deus. Então assim, eu com a Rose, nós também fazemos, por exemplo, encontro de casais. E a grande parte dos casais não são jovens. Então eu percebo que hoje eu lidero jovens, mas eu sou pastor. Então eu preciso pastorear as ovelhas. E ovelhas que não têm idade. Desde os aventureiros, que é o meu público, de 6 a 9 anos, desbravadores, 10 a 15, jovens 16 a 30, como também os mais experientes, sendo eles adventistas ou não adventistas. Pastor, entre tantos textos bíblicos maravilhosos, deixa um para nós, como um dos preferidos, naturalmente. Pastor, eu tenho alguns textos preferidos, mas eu vou destacar um, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. A Bíblia diz assim, tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eu tenho colocado esse texto no meu coração e tento fazer o meu melhor. Por isso que eu lhe falei sobre o perfeccionismo, lembra? Que não tem nada a ver com o texto, mas eu tento fazer o meu melhor. Eu me lembro de uma frase de Ayrton Senna. Ele falou o seguinte, ou tu faz uma coisa bem feita, ou tu não faz. E ele foi um excelente fenômeno na área que ele atuava. Então ele tentava ser o melhor que ele podia ser e acabou tornando-se o melhor do mundo. Eu não quero ser o melhor do mundo, mas eu tenho que sempre oferecer o meu melhor. Agora, a minha inspiração não é Ayrton Senna. A minha inspiração é Deus. Deus, ele tinha querubins, serafins e Jesus. Então, para me salvar, ele ofertou o melhor que ele tinha. Jesus ofertou a vida dele, o melhor que ele poderia oferecer. Então, essa é a minha inspiração. Aquilo que eu tiver que fazer, eu não tenho que eu tenho que dar o meu melhor. Tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E o meu segundo texto preferido, eu queria deixar para você que está nos assistindo aqui, obrigado, porque você ficou aqui até agora, e eu quero deixar para você Salmo 37, versículo 4. Coloque este conselho no teu coração e tu vai ser muito feliz. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pastor, com esses dois versos preferidos, eu acho que nós podemos encerrar o nosso bate-papo, a nossa conversa. Também quero agradecer a nossa equipe do Terracota, que correu atrás aí para buscar algumas coisinhas particulares da sua vida. Mas, ao encerrar, eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Na verdade, é a terceira que eu havia prometido. Quem é Deus para você? Tudo. Tudo. E vou repetir mais uma vez. Tudo.
Eu não sou nada. E Ele é tudo. Que o Senhor abençoe muito você, sua esposa, a Rose, seus filhos, seu ministério, essa multidão de jovens e tantas outras pessoas que estão sendo influenciadas pelo seu trabalho. Muito obrigado, e eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui junto com o senhor nesse canal, e espero que esta plataforma, esse canal, abençoe muita gente, inclusive você que está nos assistindo. Que Deus te abençoe. Nosso muito obrigado por você ter estado conosco nessa nova entrevista, nesse novo bate-papo com o pastor Rafael Santos. A equipe do Terracota está muito agradecida. Fique aí, porque nós temos uma mensagem musical preparada com carinho para você. Meu coração está batendo forte no meu peito. Difícil caminhar, mas sempre aparece um jeito. Nos meus melhores dias eu sou filho de Deus, e nos piores continuo herdeiro seu. E a razão é muito simples de entender. Abençoado, eu sou abençoado. Abençoado, eu sou abençoado. Meu Deus está comigo, Ele é minha rocha e minha provisão. Abençoado, eu sou abençoado. Os meus problemas não abalam o meu sonho. Meu caminho está seguro em suas mãos. A esperança verdadeira aos seus pés. Eu confio no Senhor. Pra cada noite escura e fria de solidão, há sempre um dia de sol na imensidão. E a razão é muito simples de entender. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Abençoado. Eu sou abençoado.